E aí, galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês? No dia de ontem, o Bahia empatou de 0-0 com o Fluminense lá no Maracanã. Vamos falar do jogo, do resultado. E o Vitória tomou 4-0 no Barradão do Palmeiras. E deixa um bom zum, zum, zum e um bom aprendizado nisso. A gente aqui está sempre falando, independente para quem a gente torce. Eu sou torcedor do Bahia. Você vai fazer defesa do Vitória? Não. Eu não vou defender árbitro que usa de má fé. Não é erro. Usa de má fé para trazer prejuízo, seja lá qual for o time do Brasil. Nós, Bahia, queremos entrar em campo e o resultado ser justo. Ah, Lúcio, mas o jogador do Vitória fez assim pro árbitro. Eu cheguei aqui, estou lá com o bug aqui na minha tela aí. Mas o que é que acontece? Foi erro o jogador fazer isso? É. Mas precisamos ver o enredo da coisa, até que ponto chegou o psicológico do jogador para agir assim. Então, a maioria dos árbitros no futebol brasileiro tem usado de má fé, tem usado tendenciosamente, e isso participando de esquema de jogos para se beneficiar financeiramente e atrapalhando a vida dos times brasileiros. Um dia você aplaude porque foi beneficiado e o defende. No outro dia você acusa e joga pedra e diz que aquele juiz não presta, porque foi roubado ou grifado. Então, se a gente ficar aqui, hoje é meu dia, hoje é meu dia, e o juiz está roubando, isso só faz apenas favorecer o árbitro. E você é incerteza de que vai botar um time em campo, vai ganhar o jogo roubado e vai perder roubado. Então você aceita isso? Tá certo? Não assisti o jogo do Vitória, porque eu estava assistindo o jogo do Bahia, mas é o comentário que rola. Então, somente isso. Seja ele quem for o árbitro safado que roubar, meu amigo, não vale a pena. Ah, foi roubo? O lance eu percebi, porque eu vi o lance agora de manhã. O jogador do Vitória fazer assim. Mas o que levou a ele fazer isso? Lá atrás houve os problemas. Aí o árbitro tira o clima do atleta, tira o atleta que está ali a 90 por hora, sangue quente, vendo o que está acontecendo, e ele termina fazendo o que fez. Certo? Eu faria pior. Essa porra pra lá. Vamos embora. Vamos que vamos. Vamos direto ao nosso Bahia. Tá aí, vamos falar do resultado do jogo e ver a classificação e os próximos jogos do Bahia. Então vamos que vamos. No dia de ontem o Bahia empatou com o Fluminense lá no Rio de Janeiro. Ah, Lúcio, o resultado bom? Vamos dizer que sim. Vamos dizer que sim. O resultado foi bom. Há de convir. O Bahia fez um primeiro tempo, até a metade ali muito bom. Depois o Fluminense, que é o dono da casa, que tem o dever de ir para cima, assumiu a rédea, mas o Bahia teve um comportamento. A imprensa hoje fala de Marcos Vitor e fala do goleiro Ronaldo. No início do jogo ali, Marcos Vitor deu umas duas garfadas ali que eu pensei que, pelo fato dele estar afastado assim, de ser titular, constantemente estar entrando, pelo fato dele não estar constantemente entrando, ele ia ter sério problema no jogo. Mas depois se equilibrou o Marcos Vitor, foi ali o cara que brigou o tempo todo, né? E chegamos ao final do jogo com um empate de 0-0, agradecendo também a ele. Todos. E a ele ali atrás, que é aquele jogador que veio de um problema que o Bahia trouxe para cá, e veio, mandou chamar porque ele não tinha mais, Gabriel Xavier tem ido embora, traz não sei quem, Canivre se contundiu, David Duarte com problema de contusão, traz o Marcos Vitor, que é aquele jogador que a gente não queria, e aí é aquilo que eu digo para vocês. Não fique jogando pedra, porque em determinado momento é aquele cara que vai lhe safrar. Ronaldo chegou também, problema, contusão, pampam, Ronaldo, isso aí, não quero Ronaldo, Marcos Vitor, tira Marcos Vitor, traz Paulo, Pedro, José, Paulo, não sei o que lá, um bocado de gente. Ronaldo foi melhor em campo, podendo ser mais outro, que era Marcos Vitor, também. Então, é preciso tomar cuidado como torcedor. Eu sou torcedor do Bahia e sou muito hoje precavido quando eu chego aqui no microfone para falar. Eu não quero contradizer amanhã o que eu falei aqui hoje. Eu, quando perco o jogo, responsabilizo todo mundo. Mesmo sabendo que pode ter sido individualmente a falha de um.
Mas o 1 não falhou porque simplesmente ele queria. E se ele não estivesse ali e estivesse em casa, ele não cometeria falha. Então, em um todo, o resultado foi bom, né? Para a circunstância. Veja que o Bahia pegou nesses 4 últimos jogos aí. O Bahia pegou o Atlético Mineiro, na sequência Corinthians, agora o Fluminense, depois vem o Vasco. Que sequência pauleira, né? Mas isso faz parte do amadurecimento dessa nova postura que o Bahia está colocando em campo. O Bahia virou para o segundo semestre com uma postura diferente em campo. É um time que joga sempre na alta, marcando o adversário, na saída da bola, com o Ademir, o Félix e o Puguinha, que tomou o terceiro cartão. É bom ir limpando esses cartões. E esses 3 jogadores lá na frente conseguem, sim, dar uma segurada para que eles descarreguem um pouco no meio de campo e o meio de campo possa descarregar a defesa. Mas quem tem que dar a cartada é o time da casa. O Fluminense não é um time fácil de ser vencido e batido de casa. A gente sabe muito bem disso. Não é um time fácil de ser batido, né, dentro de casa, não. É um time muito complicado. Mas o resultado em si foi a contento. Tá certo? Quanto à questão do jogo, nem todo jogo nós vamos ser perfeitos. Nem todo jogo nós vamos jogar bem. Mas demonstrando que, dentro de campo, nós estamos com raça, força e determinação. E mostrou no dia de ontem. Porque encerra um jogo daquele, né? Romaldo fechando no gol. A defesa tendo seu comportamento, ali com o Marcos Vitor. Fechando no gol. Então, eu trabalho também ao time do Fluminense. Então, o resultado foi bom, né? A classificação hoje, nesse momento, vamos ver como é que está aqui. A classificação hoje está: Palmeiras continua em primeiro lugar com 47, Flamengo é o segundo com 39, terceiro Atlético Paranaense com 36, Fluminense com 34, Bahia é o quinto com 32, mas um jogo a mais, né? O Bahia e o Fluminense têm um jogo a mais do que do Bragantino. O Bragantino, que está com 31 e tem um jogo a menos, e aí para baixo um jogo a menos. O Botafogo tem 29, né? Um jogo a menos do que o Bahia. O Atlético Mineiro tem 28, um jogo a menos do que o Bahia. Daí para baixo, todo mundo na maioria tem um jogo a menos. Então o Bahia tem quantos pontos? 32 pontos. Os 3 últimos jogos do Bahia foi empate. O Fluminense, os 4 últimos jogos do Fluminense foi empate. O Fluminense, nos últimos 5 jogos, empatou 4 e perdeu 1. E o Bahia, nos últimos 5 jogos, empatou 3 e venceu 2. Então, é uma... Não, o Bahia empatou 3 e venceu 2. Né? Já embaixo, o Bragantino venceu 3 e empatou 2. Então, o que eu quero dizer para vocês é o quê? A pontuação do Bahia. Alguém encostando, que é o Bragantino, que tem 31, o Botafogo, que tem 29, e o Atlético Mineiro, que tem 20, mas estão todos eles, esses 4 que eu falei, Bragantino, Botafogo e Atlético Corinthians, eles estão com 20 jogos, estão ali na cola do Bahia. Já na parte de cima do Bahia tem o Fluminense com 34, o Atlético Paranaense com 36, o Flamengo com 39. Então estamos ali na luta. E lá na zona de rebaixamento, ó, veja como é que está lá embaixo. Aqui agora é que eu fico bem tranquilo. 15º Santos, 16º Internacional, 17º Grêmio, 18º Vasco. Ó, Santos, Internacional, Grêmio e Vasco. 19º Remo e 20º Chapecoense com 10 pontos. E o Remo com 21. O Remo está com 21, mas tem acima dele o Santos com 22, Internacional com 22, Grêmio com 22 e Vasco 21. Nós vamos dar pau no Vasco, sim. Vamos dar pau no Vasco, sim. E ele vai ficar com os 21zinho dele. E eu quero aí que o Remo passe ele aí. Eu quero que o Remo passe. Esse é meu pensamento. Tá certo? E o resultado do jogo de ontem. Vamos ver se a gente tem aqui. Está aqui o resultado do jogo de ontem. No jogo de ontem, Internacional 1, Flamengo 1, Mirassol 2, Remo 1, né? O resultado de ontem. Vitória perdeu de 4 para o Palmeiras, Bahia empatou de 0-0. Jogos adiados, Chapecoense e Vasco, foi adiado. Atlético Mineiro e Bragantino também adiado. São Paulo e Santos também adiado. Botafogo e Grêmio também adiado. Certo? Esse final de semana não teremos jogo, porque vai ser a Copa do Brasil.
Mas no dia de hoje tem Corinthians e Atlético Paranaense, Coritiba e Cruzeiro para essa rodada aí fechar, sem contar com os times que vão disputar a Copa do Brasil no final de semana. Então é isso aí. O resultado foi bom, a gente queria o triunfo, mas o jogo que o Bahia vem fazendo nesses últimos 4, 5 jogos, a postura, bem melhor. Bem melhor. Vale a pena. Né? O Bahia perdeu aquele excesso de jogada da área, aquele jogo chato, perturbado ali atrás. Né? O Bahia hoje sai da área de trás, faz o lançamento, joga para Puguinha, joga para Edemir, joga para o Vélez. Então, o Bahia tem, com o Alejo, o Bahia tem um grande futuro com esses meninos que estão chegando. Já volta para o próximo jogo o David Duarte, o Zé Guilherme volta, o Pulguinha sai, mas nós temos jogador à vontade, sim, para ir fazendo essas mudanças, para ir limpando tudo isso, né? Para ir limpando os cartões amarelos dos jogadores do Bahia. Com o Vasco aqui, tem que limpar mais um cartão, ou um ou dois, e vai limpando, deixando todo mundo limpinho, para chegar no final da competição, chegar com os jogadores todos redondos, a nível de condicionamento físico, além de a condição técnica, e sem medo de entrar em campo para ganhar, com medo de tomar terceiro cartão amarelo. Tem que limpar tudo isso antes, certo? É o que a gente espera. O Bahia que volta a campo para jogar com o Vasco. O Bahia que volta a campo para jogar agora com o Vasco, dia 9, né? Dia 9, na Fonte Nova, no próximo dia 9, o Bahia para esses 10 dias, para vírgula, trabalhar os 10 dias, né? Se preparar os 10 dias, dar mais condição, o Marco Moreno deve voltar, né? Já deve estar pronto para entrar também. Então o Bahia está montando direitinho, formando direitinho, e vamos ter paciência. O Bahia só está numa competição, os jogadores estão mostrando rapidez, velocidade, jogadores novos que o Bahia está colocando para jogar. A gente já tira por Romão, pelo Zé Guilherme, pelo próprio, né, o Vélez, que está aí chegando, tem o Eric Pulga, o Edemir que está voltando aos poucos, entendeu? O Everton Ribeiro viu botar a mão na lombada no dia de ontem também, botou a mão na lombada esquerda aqui, por esse lado esquerdo, mas está voltando aos poucos. Jean Lucas, espero que ele volte ao futebol dele quando ele chegou no Bahia. O Acevedo, a gente já sabe que é aquele cara raçudo, marcador implacável. O Eric vai voltar, que está com inflamação no pé. E todo jogador nosso vão estar à disposição para os próximos jogos do Bahia. Então, um abraço a todos vocês. Obrigado e retornaremos com outro bate-papo. Vamos aguardar o que é que vai dar. Um abraço a todos.